Olá, meus estimados irmãos, minhas estimadas irmãs. É sempre uma alegria muito grande falar sobre a doutrina espírita e sou muito grato pela oportunidade em fazer isto novamente para vocês através dessa palestra virtual. Antes de iniciarmos nossa exposição, convido a todos para, unidos em pensamento, nos dirigirmos ao nosso Pai bendito, Criador de tudo e de todos, para agradecê-lo. Agradecê-lo por nossa vida, agradecê-lo por nossa saúde, agradecê-lo pela oportunidade de aprendizado que temos. Ao mesmo tempo, rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que esteja sempre ao nosso lado, como um farol a iluminar nossos passos para não nos perdermos nos caminhos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Nosso tema de hoje é um tema muito delicado e, ao mesmo tempo, muito importante de ser debatido. Trata-se do suicídio. Allan Kardec abordou esse mesmo tema no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Do item 14 ao 17, Kardec colocou o suicídio e a loucura, tratando então, à luz da doutrina espírita, desses dois males que afligem a humanidade. É muito difícil falar sobre suicídio porque eu me imagino me colocando na posição de quem pensa ou de quem comete um ato desses. E não consigo aquilatar o sofrimento ou a dor que uma pessoa dessas pode estar passando. Pessoa que pensa em tirar a própria vida já perdeu a esperança de tudo, ou não acredita que existe vida após a morte, ou está tão desesperada que, mesmo acreditando nisso, tenta uma fuga dos seus problemas aqui da realidade terrestre através do cabo da própria vida. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar que alguém que pensa em suicídio ou alguém que comete um ato como este, de maneira alguma pode ser chamado de covarde, pode ser taxado de fraco ou de frouxo. A pessoa que se encontra numa posição dessa deve viver um sofrimento tão grande, deve passar por uma dor tão intensa que nós sequer imaginamos viver um dia algo semelhante em nossas vidas. Então, nosso primeiro pensamento em relação a essas pessoas é o pensamento da compaixão, é de nos colocarmos no lugar delas, tentarmos entender o sofrimento pelos quais elas estão passando e, quem sabe, como reagiríamos, não é? Às vezes a pessoa que chega a um extremo desses sofreu tanta pressão, sofreu tanta desilusão, sofreu tanta decepção e, sem acreditar na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, acha que, tirando a própria vida, vai sumir para sempre da face da terra e isso seria uma forma de solucionar os seus problemas que, de outra maneira, ele não vê outro tipo de solução. Vamos imaginar alguém que perde um ente muito querido. Perder é uma palavra que se usa normalmente aqui na Terra, mas nós sabemos que ninguém perde ninguém, não é? Mas uma pessoa que desencarna e um familiar seu que fica aqui, às vezes no desespero, na saudade, naquela incompreensão do prosseguimento da vida após a morte do corpo físico, pensa em se matar também para de alguma forma encontrar novamente aquela pessoa em algum lugar do mundo espiritual. Imaginemos um empresário que está falido, que se vê envolvido em muitas dívidas, que sente vergonha por ter de rebaixar o padrão social de sua família e, não acreditando em nada além da matéria, foge dos seus problemas se suicidando. Imaginemos alguém que sofre uma decepção amorosa muito grande, aquela pessoa com quem ele conviveu durante muito tempo e dedicou as suas melhores afeições, os seus melhores sentimentos, e atraído por aquela pessoa, sem pensar em outra coisa, não é? Deixando o desespero tomar conta dos seus pensamentos e não acreditando que a vida continua após a morte, essa pessoa comete suicídio. São muitos exemplos, poderíamos citar outros casos, mas não queremos ficar criando imagens mentais negativas na cabeça de ninguém, mas queremos apenas tentar mostrar que essas coisas poderiam acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a ver um ente querido desencarnar de uma hora para outra. Qualquer um de nós está sujeito
a um tremendo fracasso financeiro que nos coloque em posições que nunca imaginávamos passar. Qualquer um de nós está sujeito a sofrer a ingratidão, a desilusão amorosa, a falta de cumplicidade num relacionamento, e por isso nós podemos nos magoar bastante. Porém, com o entendimento que o Espiritismo nos proporciona, nós sabemos que dar cabo da própria vida não é uma boa solução. Em primeiro lugar, porque a primeira surpresa de quem se suicida é de que ele continua vivo. Passado aquele tormento, aquela perturbação e tudo de desagradável que se segue a um suicídio, a pessoa vai perceber que continua viva, com os mesmos problemas que tinha na Terra e com agravante, sofrendo no corpo espiritual as consequências do ato que o levou mais cedo para o mundo dos espíritos. Uma outra coisa que temos que levar em consideração de quem se suicida é a agressão que ele provoca no seu próprio perispírito. Nós sabemos que quando voltamos à vida terrena, em novas encarnações, o nosso perispírito é como um molde, ele fornece características que estão gravadas na sua constituição perispiritual para a formação de um novo organismo. Não características físicas como cor dos olhos, cor da pele, altura, essas coisas que são determinadas geneticamente pela herança que recebemos de nossos pais, mas características orgânicas que dizem respeito aos nossos processos de resgate e de aprendizado. Vamos imaginar que estamos fazendo um bolo e nós colocamos a massa desse bolo numa forma redonda. Quando desenformarmos esse bolo, ele não será quadrado, ele será redondo, porque a forma dele era redonda. Se nós, por acaso, nos descuidarmos e deixarmos essa forma cair no chão, ela vai ficar amassada. Então, quando fizermos um bolo nesta forma redonda amassada e tirarmos esse bolo do forno, ele será redondo com defeito. Ele terá um amassado na sua constituição. Nosso perispírito é assim. Nós podemos vir com problemas no coração, nós podemos vir com algum tipo de limitação cerebral, nós podemos ter doenças congênitas, enfim, tudo aquilo que é consequência de agressões que nós praticamos contra nós mesmos. A pessoa que se suicida pratica uma grande agressão contra o seu corpo espiritual e até num processo de justiça divina, ele, para reconquistar a harmonia e o equilíbrio do seu corpo espiritual, ele vai renascer com as consequências daquilo que infligiu a si próprio. Então, mais uma vez eu digo, quando nos depararmos com pessoas com ideias suicidas, ou soubermos de alguém que cometeu esse ato e está no mundo espiritual, vamos lembrar que essa pessoa sofreu muito, sofre muito e sofrerá muito. Devemos auxiliá-lo com nossas orações, devemos auxiliá-lo com os nossos melhores sentimentos, devemos praticar a caridade da forma mais pura, mais sincera e mais amorosa que conseguimos. Devemos vibrar amor por essa pessoa e nunca, jamais julgá-la. Não sabemos o que faríamos se estivéssemos no lugar dela. O mês de setembro é dedicado à valorização da vida. Muitas entidades fazem campanhas contra o suicídio, pregando e propagandeando a valorização da vida. O Espiritismo não fica de lado, a Federação Espírita Brasileira tem várias peças publicitárias nas mídias digitais sobre este tema. Uma delas, bastante recorrente, é a propaganda do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Às vezes, uma pessoa que está com tendências suicidas precisa desabafar, precisa conversar, precisa de alguém que lhe escute os problemas e as aflições. O CVV está lá para isso, é o número 188. Também na internet é muito fácil de localizar e eles têm um atendimento também através de um chat ou alguma coisa parecida. Se nós soubermos de alguém próximo a nós, não é, que tem tendências suicidas, sejamos nós esse ouvido amigo, este ombro pronto a ouvir o desabafo daquela pessoa que está sofrendo. Pensemos sempre em nos colocar no lugar dos outros. Pensemos sempre em nos colocar no lugar daqueles que sofrem.
Isso é amar ao próximo como gostaríamos de amar a nós mesmos. Vamos ouvir, vamos falar, vamos conversar. Não precisamos tentar convencer ninguém que não tenha compreensão espírita das nossas ideias sobre o espiritismo. Devemos apenas ouvir aquela pessoa. Às vezes, a pessoa que pensa numa ideia de suicídio está com um pensamento fixo. É a monoideia dita por André Luiz, não é? Ele não sai daquele círculo de pensamentos. O sofrimento para ele vai, volta, se repete e fica martelando dentro da sua cabeça. Então, a conversa, não é? O desabafo, um outro ponto de vista, um ouvido amigo realmente pode ser a saída que ele está procurando. Vamos ser essa pessoa sempre disponível, sempre pronta a ajudar. Imagine a frustração de uma pessoa que se suicida e percebe que seus problemas não foram resolvidos. Ele, no mundo espiritual, além de todo o sofrimento acarretado pelo seu ato de agressão ao seu próprio perispírito, vai continuar vendo sua família em dificuldades, seus filhos sofrendo, o parceiro ou parceira que lhe era companheiro e o traiu, convivendo com a outra pessoa. Vai perceber que se ele se matou tentando procurar alguém que já havia desencarnado, não vai conseguir encontrar, porque estarão em condições vibracionais diferentes, ou seja, os sofrimentos de um suicida só aumentam. Então, oremos por eles. Oremos bastante, peçamos a Deus que lhes abra o caminho, que lhes ilumine a mente e que lhes demova dessa ideia. Todos nós temos nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que está sempre ao nosso lado. Às vezes, nós nos fechamos à influenciação mental deles. Uma pessoa que tem a ideia fixa do suicídio não está ouvindo mais o seu protetor. Vamos orar para que esse protetor tenha acesso à sua mente, que consiga conversar com ele durante o desprendimento proporcionado pelo sono físico e demovê-lo dessa ideia. Vamos orar por essa pessoa. A oração é uma poderosa ferramenta que está à nossa disposição para evitar suicídios aqui na Terra. Emmanuel, no livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo intitulado Suicídio. E nesse capítulo ele recomenda que a pessoa que está com ideias suicidas se entregue a algum tipo de trabalho voluntário. Visite um orfanato, visite um hospital, para perceber que existem sofrimentos maiores do que os dele. Isso pode ser uma saída também, mas isso não é obrigação, porque a pessoa pode se fechar no sofrimento dela mesma e dizer: eu não me importo que os outros sofram, eu sofro mais. Sempre a pessoa que sofre vai ter a percepção de que a dor dela é maior do que a dos outros. E nós temos que compreender e respeitar isso. Mas a sugestão de Emmanuel é super válida. E realmente funciona, porque a partir do momento que nós nos entregamos a um trabalho assistencial junto àqueles que estão mais necessitados do que nós, além de percebermos que existem sofrimentos maiores do que os nossos, nós estaremos ocupando nossas mentes e nossos braços no serviço ao bem. E isso é uma das formas de abrirmos novamente a sintonia mental para a ação do nosso mentor, do nosso protetor, daquele nosso anjo da guarda. Enfim, meus irmãos, é um assunto delicado, é um assunto difícil, porém necessário falar. O silêncio nesses casos é o pior dos caminhos. A conversa, o diálogo franco e principalmente o não julgamento é a ferramenta certa que Deus nos coloca à disposição para nós sermos a sua voz, os seus braços e as suas mãos em ajuda àquele que pensa em cometer o suicídio. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Paz para todos.